a gente poderia, aí, desses nomes escritos, escrever o nome das crianças na sala no quadro. Então, as crianças irem falando, a gente vai escrevendo e a gente fazer uma leitura conjunta. Entregar etiquetas para os alunos para que eles preencham com seus nomes próprios e colhem alguns objetos pessoais. Aquelas etiquetinhas que a gente coloca em lápis, para que eles escrevam o nomezinho da forma deles e coloquem ali numa tesoura, numa cola, algo representativo. Como para casa, as crianças devem levar uma entrevista para fazer com os pais. Para uma entrevista perguntando aos pais qual é o nome, quem escolheu, por que escolheu e o que significa. É mais para a criança compreender a origem do nome, de onde surgiu, tudo certinho. Ao final da atividade, a gente espera que a criança reconheça as situações onde é necessário utilizar o nome, já que foi uma coisa, né, tão discutida durante a aula. Escrever com ou sem modelo o nome próprio, né, como a gente vai treinar ali na questão de escrever na etiqueta, e ampliar o repertório de conhecimento de letras, que seria, no caso, como a gente vai escrever os nomes dos amigos no quadro, então, diversidade de letras que seriam apresentadas. No segundo dia, a gente pensou em apresentar um poema ou música sobre o nome próprio. No caso, a gente colocou uma, mas aí ficaria a critério da professora, alguma música, algum poema que ache bonitinho, que ache legal, com o tema nome próprio. Então, a gente ia ler, né, nossos professores, vamos ler o poema em voz alta para as crianças, escrever no quadro e convidar a turma a realizar uma leitura oral, todos lerem juntos. Listar no quadro os nomes que aparecem no poema. Questionar as crianças, quem escolhe o nosso nome, se tudo tem nome, se o nome pode ser igual um do outro, e o que diferencia duas pessoas com o mesmo nome. Discutir a importância do nome e pedir para que todos falem seus nomes e escrever no quadro. Aí seria uma escrita em ordem alfabética. A primeira escrita foi uma escrita livre, conforme eles iam falando, e aqui a professora ia realizar a escrita em ordem alfabética. O poema que a gente escolheu é o de Pedro Bandeira, O Nome da Gente. Não vou ler, tá enviado aí para vocês, mas reforçando que qualquer poema que a professora goste sobre o tema. Isso aí não influencia. Só voltando um pouco ali na ordem alfabética. Sim. A professora vai escrever o nome das crianças em ordem alfabética? Seria isso? Sim, no quadro. Mas aí explicaria para as crianças o que é a ordem alfabética, o porquê da ordem alfabética? Sim. Falar a importância, falar como funciona, principalmente também a questão de se ter duas crianças na sala com o mesmo nome, que é como, né, estava na 4, o que diferencia duas pessoas com o mesmo nome. Um debate sobre essa questão também. Posso seguir? Pode. Beleza. Então, terceiro dia. Essa brincadeira eu já fiz, né? A professora que eu trabalhava já fez, eu já trabalhei com uma turma de primeiro ano, e eu achei o máximo, que é uma brincadeira com espelho, e o objetivo é a identidade própria, né? Os materiais utilizados seriam uma caixa com um espelho dentro e os crachás de identificação que seriam confeccionados pelas crianças. Um crachazinho com um desenho e o nomezinho da criança. Então, iniciar o dia mostrando esses crachás que as crianças confeccionaram. Não falar o nome da criança, mas esperar que algum colega reconheça. Reconheça aquele nome, reconheça aquela escrita, senão a professora auxilia, né? Bater um papo sobre a identidade, as diferenças, aí no caso seriam diferenças visuais, né? O que todos temos iguais? O que todos temos diferentes? E também o que além do nome próprio diferencia uns dos outros. Então, a brincadeira funciona assim. A professora ia sentar em roda com as crianças, explicar que elas devem abrir a caixa, ver o que tem dentro e não falar para ninguém. Todas as crianças vão abrir a caixa e se deparar com um espelho, né? Então, após todas terem aberto a caixa, a professora deverá questionar as crianças o que elas viram dentro da caixa, perguntar como se sentiram e quais características cada um viu dentro da caixa. Após a brincadeira, as crianças deverão fazer um desenho de si próprias em uma folha branca e escrever o seu nome embaixo, que é a questão da identidade, né, professora? Inclusive, você me deu esse exemplo de atividade sobre fazer um autorretrato. O quarto dia, retomar a entrevista com os pais, aquela entrevista que foi levada para casa, aquela deveria ser entregue, e a gente confeccionaria um mural com o nome
e o significado de cada nome, né? Já que nas perguntas foi qual era o significado do nome. Então, confeccionar um quadro, a gente poderia pensar em separar grupos, uma cartolina para cada grupo, não sei, separa 5 grupos, uma cartolina para cada grupo. Com a ajuda da professora, eles irão, né, confeccionar os cartazes com os nomes dos integrantes de cada grupo. Então, o grupo da Ana, da Maria, do João e do José. Então, eles vão escrever lá no cartaz os nomes, com a ajuda da professora, e o significado do nome. E aí, montar esse quadro, ou na sala, ou se a escola disponibiliza um painel, algo do tipo, montar esse quadro. No quinto dia, eu vou deixar para Amanda falar. Amanda? Amanda. Cadê a Amanda? Deixa eu ver aqui, professora. Amanda. Deixa eu ver se ela falou alguma coisa Olha, no WhatsApp. no meu aqui não, professora. Você consegue ver se ela tá? Qual Amanda? É Amanda Amanda o quê? Rosa. Rosa. Deixa eu ver. Amanda Tainara Rosa. Amanda Campos é você? Ah, Amanda Amanda Campos sou Rosa eu. tá. E, inclusive, o microfone dela tá ligado. Amanda Rosa. Não sei o que está acontecendo, porque o microfone dela, inclusive, está ativado. Peraí, professora, que eu acho que deu algum. Será que é a internet dela? Amanda Rosa, você está nos ouvindo? Fala alguma coisa lá no grupo de WhatsApp. Deixa eu ver. Eu acho que é a internet dela, professora. Amanda Rosa. Eu termino, então, professora. Não tem problema. Não é que Então ela tá. queria falar essa parte, porque ela ia mostrar. Ai, que triste. Pois é. Ela tá com o jogo lá e ela ia mostrar. Ah, que pena. Ela respondeu no grupo. Consegue ligar para ela, não? Pois ela me respondeu aqui também, mas ela Ela te falou, respondeu o quê? ela falou que tá aqui. Então. Falou que tá com a internet ligada. Ela falou assim: minha internet está ótima, eu estou aqui. Uai, Amanda. Diz ela que tá tudo ligado, falando lá no grupo. Amanda, sua vez de falar. Uai, Amanda Costa, quem? É ela. É ela? Quem falou foi outra Amanda. Não, foi ela que falou, gente. Amanda Rosa é a mesma. Ela falou que tá falando, mas, professora, olha se o microfone dela tá desligado. Não, o microfone dela tá ligado. Ela falou que tá falando. Ô, Amanda, liga o seu vídeo. Tem como? Também tá ligado, professor. O da Amanda Rosa? Ela mandou falou que uma tá foto tudo no grupo. ligado. Amanda, a gente não tá conseguindo nem te ver e nem te ouvir. Amanda Rosa, né? Amanda, vai ter que ficar para a próxima, então. Eu vou prosseguir, então, professor. Prossegue qualquer coisa. Se até o final ela conseguir, ela apresenta no final. Então tá, que pena. Mas, vamos lá. O quinto dia aí seria o jogo, né, professor? Você tinha proposto Sim. que a nossa sequência tivesse um jogo. Nós escolhemos o bingo de nomes. Então, o objetivo, conhecer as letras que compõem a escrita do nome, né? Que é uma coisa que a gente já fez durante toda a sequência. Aqui seria só um reforço mesmo. Então, os materiais seriam cartelas de cartolina, papelão ou folha A4. Então, tem essas opções. Tampinhas de garrafa e de medicamento ou pedrinha para marcar as letras. Poderia ser também feijão, algo desse tipo. Fichinha com as letras do nome e papel crepom. Então, o jogo vai funcionar assim. Cada criança vai receber uma cartela com seu nome. O professor vai entregar à turma os crachás que a gente confeccionou durante as aulas e apresentará o alfabeto para toda a turma. Vai sortear as letras
dizendo o nome de cada uma delas para as crianças identificarem. Cada letra sorteada deverá ser marcada na cartela, caso haja no seu nome, né? Como um bingo normal. E a gente vai levantando as letras, aí letra A, quem tem letra A, marca. Quem terminar, grita bingo, e logo depois a gente vai propor uma atividade realizada de forma individual para o aluno escrever ali seu nome, a letra do seu nome, fazer um desenho. E esse é o nosso bingo, professora. Já está pronto. Já configuramos. Ela ia mostrar, ela estava com tudo lá. Mas essa é a caixinha onde a gente vai tirar as letras. Uhum. Aqui as nossas letras, nossas tampinhas. Ah, legal. As coisinhas dos nomes. Muito bom. E sugestão de avaliação, professora, é aquilo. Avaliação, nesse caso, eu acredito que deve ser processual. Durante todo o processo, a professora vai observar, vai anotar as dificuldades, os pontos fortes, pontos fracos de cada aluno de forma individual e da turma, para, próximos trabalhos, identificar ali onde deve trabalhar mais, aonde a turma já deu uma avançada legal. Então, a gente escreveu observar e registrar o avanço da criança conforme seu desenvolvimento individual. Se a mesma teve um crescimento significativo em seu conhecimento de acordo com as atividades realizadas, se foi válido ou não aquela sequência no processo da criança. Porque a gente, propõe a sequência, mas a gente tem que observar se ela foi válida para todos os alunos. Então, a gente observa, eu acredito que a gente deve observar de forma individual. Outro aspecto importante é avaliar se a criança conseguiu compreender que são as diferenças, a questão do individual, que todos são diferentes, que cada um possui um nome, e através das situações que elas ampliem seu acesso ao mundo da escrita. Então, nosso objetivo seria esse, que as crianças percebam não só a diferença no nome, mas também diferenças como pessoa. No final, colocamos nossas referências, e é isso. Tá ótimo. Parabenizar vocês também, achei a proposta assim, muito válida, tá um tema assim, interdisciplinar, pensando aí na questão da construção da identidade, do desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento, então achei muito válida a temática de vocês, que aliás você já tinha até me procurado anteriormente para tirar algumas dúvidas e algumas sugestões, então é muito interessante a gente trabalhar com o nome próprio, desde um aninho, a gente já pensar aí na questão do nome para auxiliar nesse processo de alfabetização e letramento. Então, só uma observação que eu teria a fazer, primeiro a gente pensar a respeito no grau de dificuldade. Então, essas propostas que vocês trouxeram, talvez algumas sejam interessantes para as crianças que ainda estão pré-silábicas. Então, por exemplo, quando vocês trouxeram a questão do crachá, de identificar o nome do coleguinha no crachá e tal. Então, o que mais que eu poderia fazer para dificultar, entre aspas, para as crianças, por exemplo, que estão alfabéticas? Para Então, elas avançarem. Porque para uma criança que está alfabetizada, eu mostrar o crachá com o nome, em 2 tempos ela vai conseguir identificar. Então, o que eu poderia fazer para dificultar um pouco? Pensei nisso aqui agora. Talvez trazer o nome nesse crachá, mas trazer o nome embaralhado. E a criança vai ter que conseguir identificar qual que é aquele nome embaralhado e escrever embaixo o seu nome. Então, talvez seria uma proposta para a gente pensar nas crianças maiores, que seria, por exemplo, o caso dos meus alunos, porque todos já identificam o nome, mesmo os que estão no nível silábico, todos já reconhecem os seus nomes. Então, o que eu poderia trazer para ter um grau de dificuldade aí para elas, Porque quando a gente propõe também uma atividade muito fácil, elas perdem o interesse muito, muito rapidamente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Uma outra observação, não lembro se foi na aula 2 ou na aula 1, que você colocou no segundo slide, o que você espera da criança com aquela atividade. Então, você consegue projetar ele para a gente aí, por favor? Só um minutinho. Deixa eu procurar. Eu acho que foi na... Pode passar. Aí, ó. Isso, é esse daí. Esse aqui? Não. Estava antes desse. Esse. Isso. Então, você colocou aí, ao final
Ao final das atividades, a criança deve reconhecer situações onde faz sentido utilizar o nome próprio, escrever com e sem modelo do nome próprio, ampliar o repertório de conhecimento das letras. Então, é interessante. Até aí, por exemplo, se eu fosse pensar no meu primeiro ano, beleza, isso daí elas já sabem até antes mesmo dessa atividade. Só que a gente tem que pensar, por exemplo, nas crianças que ainda não reconhecem as letras, ou crianças que ainda não reconhecem todos os nomes dos colegas. A gente pode prever algo que possa acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Então, por exemplo, crianças que ainda não reconhecem o nome de todos os colegas, será que em apenas uma aula ela vai ser capaz de reconhecer o nome de todos os colegas? Então, não necessariamente. Então, a gente tem que pensar nisso também num contexto mais geral. Então, beleza, a criança pode ser que ela consiga alcançar esses objetivos e não colocar aí como um dever. Igual ficou parecendo que a criança que não conseguir atingir esses objetivos aí, que ela vai ter uma avaliação não muito boa. Então, tomar cuidado só com esses detalhes. Conseguiu entender, Amanda, o que eu quis dizer? Sim, professora. Então, pode ser que a criança em uma aula ela não consiga reconhecer o nome de todos os colegas. Então, não tem problema, ela vai ter ainda outras oportunidades para que ela consiga avançar nesse aspecto, tá bom? E achei muito válido o que vocês trouxeram da BNCC. Então, é interessante, toda vez que a gente for pensar em alguma proposta, a gente ir lá na BNCC e verificar quais habilidades que eu estou contemplando, pensando aí na BNCC. Eu percebi que vocês pesquisaram na língua portuguesa, né, no português. Mas será que pensando no aspecto da história, se eu pegar lá a história no primeiro ano, ou na geografia no primeiro ano do ensino fundamental, quais os objetivos vão estar contemplados aí nessa sequência didática? Então, provavelmente, se eu pegar geografia e história, eu vou ter alguns objetivos contemplados aí também. Então, sempre que a gente for pensar nos nossos objetivos, a gente ter como suporte a BNCC, que é o currículo, né, que todo o Brasil está desenvolvendo, e para a gente ter um respaldo, digamos assim, não propor atividade de forma aleatória. Então, muito pelo contrário, vocês tiveram ali um objetivo, pesquisaram na BNCC o que eu quero com essa atividade, então isso que é válido. E fica como proposta para todas as atividades que vocês forem pesquisar de agora em diante, tá bom? Gostei muito e gostaria de agradecer o grupo. Obrigada, nós que agradecemos. Os outros colegas querem trazer alguma contribuição, fazer alguma observação, acrescentar algo? Eu queria que a Amanda explicasse de novo o negócio da caixinha com espelho. Achei legal. Explico. Vocês querem que eu mostre no slide ou é só o falado? Porque o slide eu já mandei no grupo, mas eu posso mostrar de novo. Não, assim, o objetivo é que as crianças identifiquem as suas diferenças, características próprias. Então, você pega uma caixinha, pode ser uma caixinha de presente, uma caixinha de sapato, coloca um espelho no fundo e tampa. Então, você vai sentar as crianças em roda e vai pedir para elas que abra a caixinha, veja o que tem dentro e não fale para os amigos o que tem. Guarde para elas. Todas elas vão abrir, então se deparar com um reflexo no espelho e vão passar. Ao final da atividade, você deve perguntar às crianças o que elas viram, como que elas se sentiram, essas coisas assim. É basicamente isso. Mas está no slide que eu mandei lá no grupo. Entendi. Aí vocês podem ver de novo lá. Alguém quer fazer mais algum comentário ou a gente pode passar para o próximo grupo? Tranquilo? Então, ótimo. Muito obrigada, o grupo 5. Não, nada, eu que agradeço, professora. Grupo 6, que é o grupo do TDAH. Gostaria de ver com vocês se os componentes do grupo são Daniel, Cíntia, Regiane, Mayra, João Vitor e Maria. São esses? Sim, correto, professora. Tem mais de uma Maria? Tem Mayra e Maria. Tem Mayra e Maíra. Mayra e Maria.
Ah, tá. Que por sinal as duas estão no grupo, né? Exatamente. Tá, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes do grupo. Lembrando que a Cíntia, na verdade, não é da nossa turma, né? Correto. Então, ótimo. Aí quem está falando é o João Vitor, não é isso? Isto. João Vitor, você que vai apresentar? Sim, professora, eu vou apresentar hoje. Então, pode fazer o compartilhamento da tela, por favor. Qual que seria o grupo Ok. deles, professora? O grupo deles é o grupo 6 do TDAH. Tá tranquilo, Só um João minutinho, Vitor? professor. Tá sim, só um minutinho, por favor. Então, ótimo. Professora, o último grupo não pode ficar para a semana que vem, não? A apresentação está muito cansativa. Uai, o que é que vocês acham? Para o grupo, né? O mais importante é o grupo em primeiro lugar, João Vitor. Como é que é para você e para o seu grupo para apresentar na semana que vem? João Vitor? João Vitor, você está ouvindo? João Vitor? A gente não está te ouvindo mais, João Vitor. Mas aí como é que fica o relatório? Pois é, a gente vai ter que reconversar. Ah, alguém perguntou isso lá no grupo. João Vitor, você está ouvindo a gente? João Vitor está ouvindo ou não? Ih, acho que deu problema na internet dele. Pois é, aí ficando para a semana que vem, a gente tem que jogar tudo para a semana que vem, né? A entrega da síntese. O que vocês estão achando? Quem falou essa observação foi quem mesmo? Foi Ludmila? Quem falou Não, isso? Esse é o último grupo, não? Esse é o último grupo. Tem mais. tem não, Pronto. tem o síndrome de Down ainda. Olha lá. Cadê o Não. João? Não fui eu, não, Carla. Quem fez a observação não fui eu. Foi Não fui eu, Renata. Ludmila. Síndrome de Down já foi, é o meu. Síndrome de Down já foi, esse já é o último grupo. Gente, não chegou têm que até o último agora grupo- aqui. Eu acho que se o João Vitor tiver tudo preparado, se ele voltar a falar, não tem como. Eu acho que a gente vai aguentar mais meia hora, não vai fazer Alô, diferença. professora, me ouve? Ah, sim, agora a gente está te ouvindo, João Vitor. Ah, ok. Porque quanto menos coisa a gente deixar para fazer em casa, é melhor, gente. Não sei, agora é com vocês. Eu acho que deveria o João Vitor continuar falando. Ele já vai apresentar. Já está tudo pronto, só apresentar, meia hora no máximo. Não sei, eu acho que deveria continuar. Tá, então eu. Ok, professora, vou dar início. Ah, Sim, temos uma João dificuldade Vitor, aqui. você acha que você demoraria quanto tempo para apresentar? Professor, nosso trabalho é um trabalho não muito complexo, não muito tempo, não. Mas a senhora acha que agora é 10h22, deixa eu continuar agora? Não, são 10h12 agora. 10h12, exatamente. A senhora que decide. A senhora acha que continua ou deixa para a próxima? Oh, eu acho que pode O apresentar. que a turma decidir é isso, professor. Tá. Eu também acho que consegue. Eu acho que deve consegue. continuar. Já estamos aqui até agora, também já ficamos aqui até agora, meia hora, não vai fazer diferença. Do que ficar também acho que colocando ansiedade para a semana que vem, eu acho. Isso. E esse grupo também é o último, gente. Esse é o último já, tá bom? Eu também acho. Deve continuar. Então, ótimo. João Vitor, você está fazendo compartilhamento da tela? Estou fazendo um compartilhamento agora, só estou enfrentando uma certa dificuldade aqui, pois não está fazendo compartilhamento. Tá. Você quer mandar, Vou tentar então, no novamente. WhatsApp e alguém compartilha? Deixa eu mandar aqui também.
Vou mandar aqui. Alguém tenta compartilhar, por favor, que eu estou enfrentando uma certa dificuldade para fazer o compartilhamento para a turma. Vou encaminhar aqui. Se você quiser mandar lá no grupo, eu peço alguém aqui para compartilhar, para ficar tranquilo. Tá, eu vou compartilhar, vou mandar no grupo agora. Gabi, quer compartilhar para a gente, por favor? Beleza, só estou esperando ele mandar. Já até abri aqui. Tá bom, obrigada, Gabi. Por nada. Encaminhei já no grupo. Então, ótimo. Tá conseguindo abrir, Gabi? Professora, eu já compartilhei, olha, vocês estão vendo. Sim, a gente já está visualizando. Então, pode começar, João Vitor. Então, o nosso grupo, né, nós entramos com esse tema, que no caso seria a sequência didática dentro da alimentação saudável. Certo? Uma questão a qual nós entramos em consenso, é algo que é muito importante e também seria ótimo trabalhar com as crianças nesse sentido de fazer uma alimentação saudável com uma sequência didática. Tá? Próximo, por favor. Nosso público destinado, né, seria a turma do segundo período de educação infantil, no caso, 5 anos. Tá? Que é as crianças estão entrando agora, então seria muito mais fácil a gente trabalhar com elas já sobre isso, e até para fazer uma sequência didática, não só com a criança ali de 5 anos, e sim levando isso até os outros anos, né? Quem sabe até chegar até lá em cima. Próximo. Justificativa, né? Conscientizá-los da importância de uma boa alimentação, regada de nutritiva, com o intuito de despertar o interesse pela alimentação saudável, de uma maneira lúdica. Então, o que nós queremos? Entrar com a ludicidade dentro da alimentação saudável, mostrando às crianças que ter uma alimentação saudável também é importante, também é uma forma também, pode ser uma forma interessante, levando também para o lado mais lúdico, uma brincadeira, fazendo uma coisa mais leve, mas conscientizando a criança de uma alimentação importante, saudável, e assim levando dessa forma na ludicidade, para não ficar uma coisa até muito chata, né? Porque a criança ela já vem do seu lar com uma alimentação a qual cada um tem um tipo de alimentação. Então, entrar dentro da alimentação saudável com essas crianças teria que ser na ludicidade, que é a melhor forma a qual encontramos. Próximo, por favor. Pode passar, Gabi. Gabi? Professora, eu estou passando. Não apareceu aí, não? Passou. Ok, passou agora. Objetivo geral, reconhecer os alimentos que fazem bem à nossa saúde, dando ênfase aos alimentos saudáveis. Então, qual que é o nosso objetivo? Identificar junto com as crianças alimentos, né, que fazem bem à saúde, e pegando desse alimento que faz bem à saúde, pegando alguns alimentos principais, né, a qual elas têm já contato, de alimento saudável. Assim, eu consigo fazer um trabalho mais fundo com essas crianças, partindo de alimentos a qual ela já conhece também, mas abordando todos os alimentos saudáveis. Próximo, por favor. Objetivo específico, no caso, identificar a preferência dos alimentos dos alunos e conscientizar os alunos sobre a importância dos alimentos. Então, o que seria neste caso? Nós faria com as crianças um trabalho para identificar quais os alimentos a qual elas mais gostam. E desses alimentos que elas mais gostam, identificar quais são os alimentos saudáveis, a quais os alunos já estão identificados, e assim conscientizar sobre a importância dos alimentos.
Então, a gente trabalharia junto com essas crianças, justamente até com a própria família, que teria uma participação importante da família para identificar os alimentos a qual essas crianças já estão consumindo e, assim, saber quais são os alimentos saudáveis que está ingerido na alimentação dessa criança e, assim, mostrar para elas a importância desses alimentos saudáveis no dia a dia dela, ok? Próximo, por favor. Pode passar, Gabi, por gentileza. Os conteúdos são administrados, né? Está aqui o código, a qual nós vamos trabalhar, né? I03F06, que seria o código pela BNCC, e que trabalhei a escuta, a fala, pensamento e imaginação. Certo? Próximo, por favor. Eu estou passando, só está demorando um pouquinho passar, mas eu estou indo, tá? Ok, tá excelente. Desenvolvimento metodológico. No caso, seria a aula 1. A aula 1 seria uma roda de conversa em relação a alimentos da turma e, em seguida, uma história de um livro. Você é o que você come. É um livro a qual acho que a maioria conhece, já ouviu falar. E um para casa, que é para as crianças, na próxima aula, trazer uma fruta de casa. Então, a gente faria uma roda com esses alunos, conversando sobre alimentos, sobre alimentação saudável, sobre frutas, legumes, né? E faria uma leitura dessa história que teria muito a ver com essa didática, quando nós estamos querendo colocar a alimentação saudável, e cada criança teria que trazer da sua casa, né, uma fruta a qual ela goste para a gente fazer um trabalho já com ela. Isso, no caso, seria a primeira aula. Já na segunda aula, nós vamos sentar numa roda novamente, lembrando que sentando em roda, cada criança ali, a forma de trabalhar com a criança em roda, ela é muito importante que todos eles estarem olhando para cada um, e também a forma de se trabalhar com as crianças em roda é muito importante. Então, eu iria sentar em roda e falarmos dos frutos que cada um trouxe. Em seguida, falar das cores de cada um. Então, a gente iria trabalhar a questão da fruta, que ela é saudável, e também trazer a questão das cores também. Então, nós iríamos trabalhar já 3 coisas numa roda, apenas com a fruta que a criança trouxe. E já entrando na aula 3, seria uma oficina de culinária, né, com legumes, verduras, frutas. No caso, nós pensamos em fazer uma salada de frutas com essas crianças e com as verduras, uma sopa e com verdura e uma sopa com legumes, em conjunto com os alunos. Então, nós utilizaríamos o espaço da cozinha da creche, da escola, né, com essa criança, totalmente com todos os cuidados, né? Tanto aqui nós iríamos fazer esse trabalho de salada de frutas. Claro que nós iríamos tomar esses cuidados, questão de facas, questão de fogo, mas seria colocar essa criança para ela também aprender o que ela pode fazer com essas frutas. Porque, normalmente, quando a criança ela tem uma fruta, um legume, por exemplo, uma fruta, ela come essa fruta com uma maçã pura, uma pera pura. Ela não tem essa questão desse conhecimento que ela pode juntar várias frutas que ela gosta e, assim, fazer uma salada de frutas, que é muito saboroso. Então, faríamos essa questão dessa oficina com essa criança na cozinha da escola. No caso, aí vamos para a aula 4, seria trabalhar as diferenças entre produtos industrializados e orgânicos. Então, neste caso, esse trabalho de diferença entre produtos industrializados e orgânicos mostraria às crianças, né, a diferença entre os produtos a qual elas consomem no dia a dia, que não são saudáveis, e esses produtos orgânicos, né, que não têm agrotóxico, né, esses produtos a qual, para a saúde, ele é muito interessante. Nesse caso, seria muito bacana também, né, já tem umas escolas que trabalham a questão também da horta na escola, que essa criança que é construída junto com a criança, que seria junto com a criança. Então, a horta trabalhar com produtos orgânicos, e seria muito bacana que essa criança ela saber como é feito aquele alimento, como ele cresce, e assim também a explicação da criança referente àquele alimento. Sabendo que ela ajudou na produção daquele alimento, ela vai ver com outros olhos e também vai aumentar também o desejo dela de prosseguir com essa alimentação saudável, ok? No caso da aula 5, né? Vamos ter uma votação. João Vitor, só uma observação sobre a aula 4. Então, para vocês trabalharem essa diferença entre produto industrializado e produto orgânico, vocês fariam uma horta? Seria isso? Também tem essa possibilidade. Como nessa questão de trabalhar a diferença entre produtos industrializados e produtos orgânicos, seria também bacana trazer, né, o professor, no caso, juntamente com os alunos, mostrar para ele o que são produtos industrializados e eles trazerem, né, das suas casas, né, caixinha desses alimentos industrializados, o alimento também que da sua casa industrializada, a gente colocar ali junto com os alunos mostrando
os alimentos industrializados e o alimento orgânico. No caso do alimento orgânico, essa questão de trabalhar a questão da horta com a criança seria bacana para mostrar o que seria um alimento orgânico. A gente sabe que é difícil trabalhar com... A gente vê alimento orgânico hoje numa escola, a criança em casa é muito complicado, muito difícil. São raras as casas e pais que trabalham com alimentos orgânicos. Então, a gente teria que entrar neste caso até pela dificuldade desse aluno ter esse produto orgânico no seu lar, certo? Uhum. É porque você lembra aí que vocês estão trabalhando com criança... Uai, saiu, Gabi? Vocês têm que lembrar que vocês estão trabalhando com criança, então não dá para ficar na teoria com criança, né? A gente tem que trazer a prática para as crianças pequenas, para elas conseguirem se sentir mais familiarizadas e elas têm que vivenciar o processo. Então, se ficar ali só na fala com elas, não vai alcançá-las, né? Então, lembrar que você colocou aí uma faixa etária de 5 anos, principalmente. Então, talvez seria realmente fazer a horta, trazer os alimentos de casa, o professor também trazer os alimentos para conseguir trabalhar essa diferenciação, tá bom? Sim, tá dando para ver? Gabi, não tá dando para ver. E no caso desse trabalho com as crianças, né, seria uma aula lúdica, né? Porque como a gente sabe, essas crianças da faixa etária, elas gostam muito de brincar, terra. Então, seria uma aula totalmente lúdica com os alunos, trazendo a questão do alimento orgânico, mas seria uma forma também de mostrar para elas que cuidar da saúde e alimentação também é uma brincadeira também. Uma brincadeira que traz boas coisas para a saúde. Então, seria uma aula lúdica, mas também com o intuito de mostrar para essas crianças o quanto é importante uma alimentação saudável. Sim. Gabi, não está aparecendo para a gente. Apareceu agora? Não. Você está clicando na setinha? Clica na setinha e seleciona o arquivo. Clica na setinha. Não deu? Voltou? Ah, agora tá dando. Onde que o João tá? Agora deu. Isso. Pode ir pro próximo, por favor, Gabi. Não, tá na aula 5. Não, aula 5, volta, no slide 7. Isso. Ok. No caso da aula 5, né, vamos iniciar uma votação de jogos que a turma goste e que possa ser montado com as frutas e verduras. Nesse caso, né, o professor traria algumas brincadeiras, né, alguns jogos, e os alunos escolheriam alguns jogos para fazer. No caso, poderia fazer jogos, né, de memória com imagens de alimentos, né, saudáveis, a qual foi trabalhado em sala. Então, o que seria? Fazer o jogo de memória, as crianças gostam, né? Então, montar esse jogo, não comprar pronto, montar esse jogo, trazer para as crianças com as frutas, a verdura, a qual a gente trabalhou em sala, porque elas estão identificadas com essas frutas, com essas verduras. Então, elaborar um jogo da memória, por exemplo, com imagens, né, desses alimentos com o qual a gente trabalhou em sala, né? Então, seria uma brincadeira sobre esses alimentos. Então, essa brincadeira, qual, por exemplo, esse jogo da memória, igual eu coloquei, ele seria bacana para trabalhar com as crianças nessa quesita igual eu coloquei agora, tá? Pode ir pro próximo, por favor, Gabi. Gabi, pode passar, por favor. Já passei, não apareceu, não? Não, negativo. E agora? Agora sim. Aqui, no caso, é o recurso, né? Os recursos agora nós iremos utilizar, no caso seria a cozinha da escola, frutas, verduras e legumes, e também a sala de aula também. Porque todo esse trabalho, ele começaria em sala de aula, né? E depois nós iríamos fazendo passo a passo dentro da cozinha da escola, né? Na questão também da horta, trabalhar também com a criança em casa também, que ela vai levar isso para casa, vai trazer o material. Então, o recurso agora nós utilizaríamos, no caso, seria a sala de aula, a cozinha da escola, a própria casa da criança, que vai dar continuidade de trabalho no próprio lar, com a sua família, né, as frutas, verduras e legumes, ok?
a avaliação. No primeiro momento, fazer uma seleção das frutas e verduras de vegetais que eles comem e gostam. Segundo momento, falar sobre a cor de cada um item selecionado. Terceiro momento, escrever o nome das frutas e verduras vegetais. Então, no caso, no primeiro momento aqui, fazer a seleção das frutas e verduras a qual eles comem. Então, como eles já trouxeram de casa aquela fruta, a verdura a qual eles comem em casa, têm conhecimento, né? Então, essa parte já foi feita lá no início com a criança, quando ela trouxe do lar dela. No segundo é falar sobre as cores, trabalhar a questão das cores das frutas com as crianças. Então, como eu disse anteriormente, além de trabalhar com a questão da alimentação saudável, engloba também outras coisas, igual a questão da cor da fruta, como ela é, a forma física. Então, tudo isso também elabora. O que chama a atenção da criança também são as formas geométricas, e isso é muito importante, porque cada fruta tem um jeito. E isso, trabalhar nessa questão, é fundamental com a criança. Né? E, no caso, depois escrever os nomes das frutas, verduras, vegetais que utilizaram na aula. Com a professora escrever juntamente com a foto da criança, com a foto da verdura ou da fruta qual a criança trouxe. Você já vai identificando também aquela letrinha, como ela está no processo ainda, vai iniciar, mas vai identificando, né, a quantidade de letrinha, a fruta. Então, estaria também essa questão de associar a fruta com o nome e o desenho, ok? No caso, seria a referência, né? Brasil Ministério da Educação, Base da Comum Curricular, BNCC Brasília, DF. Aqui é o link, né? Com a sessão. E é isto. Por hoje é só. Agradecer o grupo, então, né? A participação de vocês. Achei interessante a proposta, só que eu fiquei pensando, só aí no final, João Vitor, que você começou a falar sobre o português. Queria perguntar para você, mas lógico, para o grupo de forma geral. Onde está a interdisciplinaridade com o português? Em que essa sequência está contribuindo no desenvolvimento aí do processo de alfabetização? Sim, como eu disse agora no final, a questão da criança trazer o alimento de casa, a gente trabalhar com ela as letras, como que escreve, né, o número de letrinhas, isso já entra a questão da disciplinaridade referente ao português. Então, lembrando que todas essas atividades que a gente propôs aqui, o português ele está dentro de cada uma delas, né? Então, como no principal que eu falei agora, é a questão de saber a criança associar aquele número de letrinhas com a fruta, com a imagem da fruta, também a questão das cores também, a gente trabalha nas cores, seria trabalhar também a forma de escrita das cores. Então, tudo aquilo que a gente colocou, vai pegar o português, vai estar entrando, porque para a gente dar sequência nessa sequência didática com esses alunos, teria que apresentar para eles a forma de escrita também, ter que fazer os desenhos, as escritas. Então, isso estaria dentro do nosso projeto da alimentação saudável, porque a alimentação saudável entra nessa questão, porque até para trabalhar com as frutas, com as crianças, eu tenho que falar os nomes das frutas. Falando os nomes das frutas, eu teria que escrever também. Isso ligaria, né, a fruta com a escrita, com a cor, com a forma geométrica. Então, eu ia ser trabalhado vários quesitos, vários pontos dentro de um só. Tá, então, essa questão do nome da fruta teria que estar delineado aí na aula 2 de vocês, então, que é quando a criança traz a fruta de casa. Sim. Né? E talvez vocês pensarem melhor como vocês vão trabalhar o nome dessas frutas, entendeu? À medida que a criança apresentar a fruta que ela trouxer, a professora vai escrever no quadro com a ajuda daquela criança que trouxe aquela fruta. Então, eu penso que isso teria que estar melhor delineado aí na aula 2. Sim. Outra sugestão também que eu daria, né? Sim. Vocês trouxeram a proposta do jogo da memória. Eu entendi que o jogo da memória seria apenas com imagens. É isso? Sim, a princípio sim, certo? Mas a gente pode mesmo colocar esse jogo da memória com a primeira letra da fruta, né? Eu ia falar agora também, a questão de me associar a primeira letra do nome da criança com uma fruta que tem o mesmo inicial, né? Então, por exemplo, banana, começa com B. Aí a criança chama Bianca, ela vai tentar identificar uma fruta que pode começar com B. Então, banana, associar a imagem com a letra, a cor. Então, seria um trabalho em conjunto referente a isso. Sim.
Então, uma proposta que eu sugeriria para ficar mais interdisciplinar com o português é o jogo da memória, trazer, por exemplo, a imagem da fruta ou do legume e a criança ter que encontrar a palavra daquele legume ou daquela fruta. Então, acho que ficaria interessante dessa forma. Uma outra sugestão também para fazer uma interdisciplinaridade com o português seria, por exemplo, vocês colocarem aí a salada de frutas, de fazer na cozinha. Então, num outro momento, vocês poderiam escrever a receita dessa salada de frutas. Então, vai entrar, por exemplo, no trabalho com o gênero textual, que é a receita. Então, o gênero textual receita, ele tem etapas a serem seguidas. Então, vai ter o título, que é o nome da receita, vai ter os ingredientes, vai ter um modo de preparo. Então, o modo de preparo, ele não é escrito de qualquer forma, ele tem que ser escrito de uma forma tal para representar o gênero receita. Então, ficaria interessante também para fazer essa interdisciplinariedade com o português. E quando você escreve uma receita, você ainda faz uma relação com a matemática também, porque tem a questão das quantidades. Né? Então, ficaria interessante vocês acrescentarem isso na proposta da sequência didática, para ela ficar realmente interdisciplinar com o português. Uma outra observação é a respeito da avaliação de vocês, que eu não entendi essa avaliação exatamente como um processo. Gabi, você pode voltar lá no slide da avaliação? A avaliação aí que vocês chamaram de avaliação, na verdade, ela está retomando os tópicos que vocês apresentaram na sequência. Não está exatamente trazendo o processo avaliativo que vocês vão observar na criança. Né? Então, vocês também precisavam delinear um pouco melhor essa avaliação de vocês. Então, como vai ser essa avaliação? Vai ser individual? Vai ser coletiva? O que vocês vão observar na criança durante essa proposta da sequência didática? E voltando lá no início, a respeito da habilidade da BNCC, vocês colocaram apenas uma habilidade. Será que nessa sequência toda vocês vão trabalhar só aquela habilidade, focar só em uma habilidade? Então, eu penso que não. Sim. Né? Vocês estão, com essa sequência didática, vocês estão abordando aí várias habilidades, não só uma e de um campo específico. Então, vocês pensarem nisso também. Quais outras habilidades que eu estou abordando com essa minha sequência didática? E, para fechar, a questão da justificativa aí também de vocês. Gabi, se você puder colocar no slide da justificativa. A justificativa, como o próprio nome já diz, a justificativa ela tem que justificar. Então, por que é importante eu trazer essa sequência didática? A sua justificativa ela está mais como um objetivo, não está justificando a necessidade desse trabalho. Então, a justificativa seria, talvez, nesse mundo contemporâneo, as famílias estão deixando de lado uma alimentação mais saudável e, por vezes, optando por um fast food, uma alimentação mais industrializada. A gente pensa numa turma imaginária, né? As crianças têm trazido de lanche muitos alimentos industrializados, né? Algumas crianças podem observar que estão com sobrepeso. Então, vê a necessidade de se desenvolver uma sequência didática que vai fazer com que as crianças repensem o aspecto da alimentação no contexto familiar. Então, isso seria uma justificativa. Aqui a sua justificativa está um pouco mais como objetivo. Tá bom? Para vocês pensarem e tentar reformular a justificativa também. Pode ser? Ok. Certinho, professora. Então, essa temática de vocês realmente é bem relevante. A gente pode pensar em várias questões interdisciplinares, além das que vocês trouxeram e das que eu trouxe também. Alguém aí da turma quer comentar alguma coisa, trazer alguma contribuição, alguma observação? Ô, professora, eu fiquei em dúvida, porque está mais parecendo um projeto do que uma sequência didática. E outra pergunta, se fosse levar para sua turma, qual proposta que eles levariam, já que eles fizeram para o segundo período, e a sua turma é de primeiro a segundo ano?
Qual proposta que eles levariam, já que essa sequência era para fazer em cima do ensino fundamental, e eles fizeram da educação infantil. A proposta é ótima, dá para abordar várias coisas, mas eu estou falando em relação à turma, que seria a sua turma. Olha, eu não necessariamente, eu vejo talvez como uma sequência didática, sim, porque tem uma série de atividades e tem início, meio e fim já bem delineado. Um projeto, ele é mais aberto, né? Um projeto não tem como a gente delinear ele de forma tão certinha, igual está aqui. Então, eu vejo talvez como uma sequência didática, mas que pode se tornar um projeto. Então, pode depois, vendo que teve um retorno das famílias, pode expandir, às vezes trazer as famílias para ajudar, por exemplo, na confecção dessa horta, né? Fazer uma horta junto com a família. Então, eu vejo como uma sequência didática. E a respeito da proposta para minha turma, eu deixei em aberto. Eu falei que poderia ser pensando em crianças de 5, 6, 7 anos e que, dependendo da atividade do jogo proposto, a gente teria que adaptar para a minha turma. Então, a minha adaptação que eu sugiro para esse jogo é pensar no jogo da memória com imagem e com o nome da fruta ou do legume correspondente. Então, essa seria a minha sugestão, trazer o nome da fruta ou daquele legume e a criança vai ter que identificar esse nome. Seria isso, João Vitor? O que você acha? Bom, certinho, professor. Isso que ela falou, ela vem de acordo com aquilo que a gente pensou. No caso, não seria um projeto, mas futuramente pode ser colocado como um projeto. Como eu disse, a questão da horta, essa questão também da família. Então, é um projeto, uma sequência didática que a gente poderia passar para outros períodos, para outras turmas, e passando para outras turmas, fazer um projeto com a escola referente a isso. Então, poderia ser colocado como um projeto futuramente, para de início não é uma sequência didática, mas para colocar como projeto, está encaixado também para dar sequência nisso. E também na questão de colocar para o fundamental, como eu coloquei aqui no início, quando eu falei, é uma atividade a qual você pode trabalhar com ela, dando sequência por vários anos com as crianças. Então, você pode iniciar com a criança lá no ensino infantil e passando isso para cima. Então, seria um trabalho que você poderia, uma sequência didática, né, que igual você colocou início, meio e fim, mas você pode ampliar ela também para outras turmas, para outras séries, e assim dando sequência. Então, no caso, não seria um projeto, seria sequência didática, mas para passar como projeto, por exemplo, ele também se encaixa, né? Até no toque que a gente colocou, ele também entra nessa questão. Mas, a princípio, o foco nosso é nessa sequência didática. Mas também ele tem tudo também para ser colocado como projeto. Até porque a maioria das escolas que tem essa questão de alimentação saudável, elas partem de um projeto, não de uma sequência didática. Até uma queixa que eu deixo, porque eu acho que sequência didática nessa matéria seria importante trabalhar com a sequência didática. Não já vindo com um projeto, porque se elaborando com a criança, colocando isso para ela, com uma sequência didática, com brincadeiras, mostrando a hortinha e tal, essas questões, depois ampliar para um projeto, dando sequência, que seria bacana, mas no início, nossa proposta aqui seria essa questão da sequência didática, ok? Sim. Respondeu essa pergunta, Rosalina? Sim. Então, ótimo. Alguém tem mais alguma observação, alguma dúvida sobre o trabalho dos colegas? Tranquilo? Então, ótimo. Agradecer ao grupo de vocês. Obrigada pela contribuição. Também foi muito válido. E fica aí mais uma proposta de uma sequência que a gente pode desenvolver no futuro, quando vocês assumirem uma turma de alfabetização, letramento, enfim. E eu gostaria de agradecer hoje a presença e a participação de todos. Sei que às vezes ficou um pouquinho cansativo, mas para mim, particularmente, achei muito válido e eu nem vi o tempo passando. Muito obrigada pela participação, obrigada por vocês terem se disponibilizado a se apresentar dessa forma, que eu sei que não é fácil, então a cada aula eu estou aprendendo mais com essa forma nossa de comunicação, né? E só tenho mesmo a agradecer e pedir para vocês, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão. E para a próxima aula seria apenas vocês reverem os textos que a gente leu e não vai ter a prova, tá bom? Parece que a avaliação vai ser remarcada para um outro dia, para uma outra aula, não sei exatamente como vai ficar isso. Mas a próxima aula não vai ter avaliação não, tá bom?
Nossa próxima aula vai ser apenas uma revisão, ok? Ok. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Então, para a próxima aula, apenas a revisão aí dos textos que você já tem e me enviar a síntese até amanhã e avaliação, a autoavaliação de vocês e dos colegas até amanhã, fazendo favor, tá bom? São duas coisas, síntese e avaliação? Porque você viu lá no... só um minutinho.